Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bruno. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Áries. Se você não é um ariano, veja onde tem Áries no seu mapa astral. Possivelmente a gente vai direcionar essa leitura para essa área da sua vida. Combinados assim? É uma leitura geral, pessoal, não vai ressoar aí com todo mundo. Pegue, portanto, apenas aquilo que ressoar com o seu momento, tá bom? Bora lá, vamos ver o que a espiritualidade tem hoje pra gente. Agradecer Nossa Senhora das Alegrias, São Padre Pio, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel. Potência da nossa leitura, 2 de paus. Vamos ver qual é o desafio. Mais de paus, muito bem. E no fundo do deck a gente tem o 7 de copas. Pessoal, para começar, aqui a gente está falando, como potência da leitura, o 2 de paus. O 2 de paus, ele vem dizer um pouco das nossas dúvidas, né? Então, provavelmente tem algum ariano aí do outro lado que está com dúvida em alguma escolha que precisa ser feita. E aqui a gente fala de, muitas vezes, algumas opções aparecendo e opções que, de fato, não ressoam com a gente. Então, o que isso traz para esse momento? Muitas vezes a gente não sabe como escolher, tomar uma decisão, porque aquilo de fato que a gente tem como opção para escolha ainda não é de fato o que a nossa alma, o nosso espírito anseia, entende? Aqui a gente está falando de uma questão espiritual. Como desafio, a gente tem o Ás de Paus. O Ás de Paus, ele vem falar muito daqueles impulsos que a gente precisa para seguir e tomar algumas decisões, sabe? E fala muito bem desses impulsos vindo ao nosso encontro. Isso como obstáculo é porque a gente ainda não tem total clareza daquilo que a gente gostaria muito de fazer. Por exemplo, se aqui a gente está falando de uma opção profissional, eu estou em dúvida no que fazer, eu estou em dúvida naquilo que vai me trazer a completude, sabe? Que vai trazer um fogo para o meu espírito, né? E Ariano, que é um signo do elemento fogo, é muito interessante a gente já começar assim, porque o Ariano ele precisa do fogo, ele precisa desse impulso do espírito para se sentir vivo, né? Por ser do elemento fogo. E é muito louco, porque aqui a gente ainda não tem essa ideia, esse direcionamento, essa coisa que vai nos guiar nesse caminho, sabe? E uma coisa que é muito clara, uma energia que está vindo que é muito clara, é que às vezes não é o momento de fazer a escolha que precisa ser feita ainda, sabe? Por isso que você não tem todas as respostas para tomar a decisão, porque ainda não é o momento. Às vezes, antes de você seguir para um novo caminho, seguir numa nova direção, que é a carta que vem depois do 2 é o 3, né? Você já indo no encontro de algo que te traz esse fogo do espírito, sabe? Que te traz o prazer em estar vivo, digamos assim. É importante a gente parar e entender, assim, talvez eu possa algo mais, sabe? Às vezes, por exemplo, você está querendo trocar de trabalho e aqui está vindo uma energia muito de trabalho, né? Mas a gente pode levar para o relacionamento também. Vamos lá. Em relação a trabalho, por exemplo, eu tenho 2 opções. Só que essas 2 opções que eu tenho, elas ainda não completam tudo o que eu quero, sabe? Elas ainda não me direcionam para um lugar onde eu vou me sentir totalmente completo. E aqui fala que muitas vezes é melhor você parar, esperar um pouco, respirar, entender as opções e às vezes se preparar para algo que de fato vá te conduzir, né? Que na sequência, vindo 3 de paus, algo que de fato vai te levar para algum lugar que vai te trazer esse impulso, essa realização, sabe? Fala muito também para a gente cuidar, por exemplo, e ter planos mais ambiciosos, sabe? E cuidar mais de realizar sonhos de verdade. Muitas vezes eu estou na dúvida, não sei se eu começo a fazer isso para vender, não sei se se eu tomo essa decisão de sair do meu trabalho. Aqui está falando sobre planos ambiciosos, sobre situações que vão te direcionar para uma escolha
que muitas vezes não vai ser exatamente neste momento, não vai ser exatamente nos próximos dias, mas que vai te fortalecer para que daqui a algumas semanas você consiga tomar de fato uma escolha com mais convicção, sabe? E para quem ainda não tem essas possibilidades, essas escolhas, se prepare porque isso vai aparecer, tá? Só que possivelmente não seja ainda aquilo que você espera. Então, às vezes, vai ser importante esperar um pouco mais para que você consiga se direcionar e se associar e se conectar, digamos assim, com esse novo plano, com esse novo objetivo, que às vezes é aquele sonho, aquela coisa que às vezes agora é a hora de fazer isso dar certo. Só que se você ficar postergando e, por exemplo, buscando muita estabilidade, digamos assim, isso não vai acabar acontecendo para você, entende? Porque você não vai conseguir associar aqui as duas coisas, a estabilidade, uma escolha que vai te trazer muita estabilidade, que vai te trazer uma zona de conforto, digamos assim, e realizar o sonho do seu coração, sabe? Então vai ser necessário nesse momento, muitas vezes, talvez você aguardar um pouco mais, respirar um pouco mais, continuar um pouco mais nesse momento de espera, para que com clareza, daqui a um tempo, você consiga tomar essa decisão que vai te trazer um impulso, que vai te trazer a motivação, que vai te trazer o fogo de estar vivo. Sabe? O fogo do Espírito vai te trazer essa realização em estar vivo. Tá bom? Essa é a primeira mensagem para vocês. Vamos ver o que mais, Ariano? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, viu? Mais duas, por favor. Muito bem. Muito bem. No fundo do deck a gente tem um 10 de paus, trazendo um fim de uma situação, o fim de um cansaço, sabe? E é onde a gente... É aquele momento também, por exemplo, nessa situação aqui toda, é aquele momento que vai exigir um pouco de força, vai exigir um pouco de fazer o que é preciso ser feito da minha parte, sabe? E aí a gente consegue direcionar isso um pouco melhor. Bom, aqui a gente tem a carta da força com o 7 de paus e o 2 de ouros, trazendo equilíbrio para essa leitura. Uma leitura que fala muito de você tendo o tempo inteiro que defender o seu espaço, sabe? Você tendo que você, por você mesmo, fazer aquelas escolhas que as outras pessoas não vão entender. Só vai fazer sentido para você. Então, muitas vezes, se tem aqui, por exemplo, uma oportunidade de trabalho, aqui a gente está falando de trabalho, viu? Aqui a gente está falando de uma vida profissional, de estabilidade financeira, de matéria, tá? Que vai trazer sim esse equilíbrio, mas são escolhas que só você vai entender a escolha que precisa ser feita. Por exemplo, não adianta querer seguir um caminho porque a outra pessoa, porque as pessoas que estão ao seu redor estão te direcionando para esse momento, viu? Aqui pede muito uma questão assim, se você ainda não sabe exatamente o que fazer por você, deixe as outras pessoas um pouco de lado, se concentre em você, se concentre no seu espírito, em escutar o caminho, em escutar qual é a direção, tá? Defenda as suas ideias, defenda os seus argumentos, mesmo que as outras pessoas não consigam entender tudo isso, defenda o seu espaço. Acredite no seu potencial. Acredite porque é isso, é esse impulso, é essa movimentação que você vai causar na hora certa que vai trazer o equilíbrio que você espera, tá? Aqui, se a gente estiver falando de uma relação amorosa, digamos assim, a gente está falando de pessoas, por exemplo, se você está solteiro, são pessoas aqui que vão permanecer solteiros, vão escolher ficar solteiros por um tempo, sabe? Porque aquilo que está aparecendo não é exatamente o que eu quero. Então eu escolho ficar solteiro por um tempo maior. Eu tenho a força, eu começo a me cuidar, eu começo a domar um pouco mais as minhas emoções, sabe? E trazer esse direcionamento para minha vida, com as minhas escolhas, com o meu agir, com o meu fazer, com o meu querer, tá? E são escolhas que são importantes para esse momento. Aqui a gente não está falando de grupo, aqui a gente está falando do fogo do Espírito, é você com você,
sabe? É aquele momento que vai te levar, muitas vezes, a continuar esperando, que muitas vezes não é o que você está disposto a fazer agora, sabe? Quando a gente está na dúvida do caminho a seguir, do que continuar fazendo, é porque a gente já cansou, né, de esperar. A gente já cansou, a gente quer o ás de ouros, o ás de paus, perdão, pessoal. A gente quer aquele impulso, sabe? Que vai trazer pra gente algo novo, que vai trazer essa motivação para a gente continuar seguindo. Só que essa motivação, ela vem do domínio das próprias emoções. Ela vem do domínio de entender que agora, muitas vezes, não vai ser o melhor momento para tomar a decisão, sabe? E pode ser que daqui a um tempo você vai escolher não mover. Você vai querer se redirecionar, se redescobrir, descobrir outras coisas. Aí é onde você está mesmo, tá? Mas é para você... Aqui tem uma questão muito forte de, tipo assim, saiba que a sua escolha, ela vai te levar para o equilíbrio. Muitas vezes, você ainda não tomou a decisão porque você não tem todos os recursos, porque você não tem todas as ferramentas para tomar essa escolha, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. É melhor você não tomar uma decisão agora do que olhar as opções que tem, e não conseguir se encaixar perfeitamente naquilo, sabe? Porque, assim, existe uma harmonia, existe uma questão harmônica aqui de algo que tá para se desenvolver. Só que é isso, é algo que tá para se desenvolver. A gente tem como desafio da leitura o ás de paus. Então, assim, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. O ás de paus, ele fala muito disso, de algo que vai acontecer de uma hora para outra, que vai acender essa chama, sabe? E aqui, como desafio, como obstáculo da leitura, é algo assim, talvez um momento mais de preparo, é um momento um pouco mais de você se conhecer, é um momento um pouco mais de você entender de fato o que você gostaria de fazer e não seguir um caminho porque aquele é o caminho que se aparece, sabe? É o caminho que aparece aí para você nesse momento. Vamos ver o que mais, pessoal, para vocês? Vamos pegar uma mensagem final aqui. Uma carta, por favor. Bora lá. Aqui a gente tem a carta da transformação, que é uma carta linda, 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 linda. Uma nova visão, New Vision, que é a carta que veio na sequência. E no fundo do deck a gente tem a carta da ordinária. Da ordinária no sentido de ordinário, sabe? De algo regular, de rotina. Pessoal, aqui a gente está falando de algo que, por exemplo, assim, é muito você querendo uma transformação, sabe? Você querendo uma transformação da vida. Só que aqui fala que essa transformação ela vai acontecer através da preparação, através da rotina do dia a dia. A vida de Jesus Cristo, por exemplo, ele foi um carpinteiro por muitos anos. Só que aonde ele estava, ele já era Jesus Cristo. Mesmo sendo um carpinteiro, sabe? Muitas vezes a gente está esperando algo extraordinário acontecer para mudar a nossa vida, para transformar. Só que Deus nos prepara e nos dá essa transformação no dia a dia, é na rotina, é na vida comum, sabe? Não é no extraordinário. O extraordinário ele vem, ele acontece, mas a gente precisa entender que acordar todos os dias é extraordinário. Sabe? Acreditar no meu sonho, que existe um porquê eu sonhar aquilo, é algo extraordinário. Tem muitas pessoas que não conseguem sonhar. Não tem algo que motiva, que impulsiona, sabe? A seguir. E aqui a gente está falando disso, de você olhando para a rotina, de você olhando para o pouco, de você olhando para o muito, de você olhando para a sua realidade, de uma forma que é extraordinário viver da forma que se vive. Porque é ali que tem os aprendizados, sabe?
E não foi um caminho que Jesus Cristo, por exemplo, escolheu. Eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero... Ele não queria, ele simplesmente foi escolhido. E muitas vezes aqui é isso que vem com ais de paus no obstáculo. É você querendo ser escolhido a todo custo, usando a força, muitas vezes, sabe? E esquecendo que a transformação vem do dia a dia, que é preciso preparação, que é preciso você se escolher primeiro, que é preciso você se escolher, defender as suas ideias, sabe? E a partir desse momento que você escolhe, que você defende o seu posicionamento, que você defende a sua área, que você defende dentro do seu trabalho, na rotina, no dia a dia, dentro da sua casa, quando você começa a defender a você mesmo, o seu posicionamento, as suas ideias, é onde as coisas começam a equilibrar. E é onde que começa a surgir esse novo caminho, essa nova visão, sabe? É onde que vem a transformação acontecer. Aqui fala também de pessoas se conectando com você, ligadas a essa nova visão que você está começando a ter, sabe? Porque o fato de você estar aqui hoje escutando essa leitura já é uma busca por algo novo, sabe? Já é uma busca por movimento, já é uma busca por transformação. E você já está vivendo isso. Muitas vezes vão chegar pessoas no seu caminho que vão te trazer esse entusiasmo de continuar e de acordar e que vão te lembrar a importância de acordar todos os dias, por exemplo, sabe? É aquilo, às vezes eu queria ganhar na loteria. Mas, por exemplo, você é uma pessoa completamente saudável, digamos assim, né? Digamos assim, por exemplo, você é uma pessoa completamente saudável. E aí você queria ganhar na loteria. Muitas vezes a pessoa que tem o prêmio da loteria queria ser saudável. Entende? E tá tudo bem. Não é errado a gente querer mais. Não é errado, tá? Tá tudo bem, não é isso que eu quero dizer. É mais uma questão da gente olhar para o que já tem, olhar para o dia a dia, olhar para a rotina, sabe? Às vezes eu tô de saco cheio do meu trabalho, mas tem gente que não tem um trabalho. Tudo bem, cada um tem aquilo que precisa ter. Mas começa agradecendo pelo trabalho que se tem, antes de querer um trabalho novo, sabe? Aqui fala que essa transformação ela vem do reconhecimento daquilo que já se é. Quando você reconhece, quando você começa a defender o seu espaço, a sua história, a sua verdade, é onde você começa a ganhar esse reconhecimento que você tanto espera. É onde o equilíbrio começa a acontecer, sabe? A gente tem o fim desse momento de angústia, de não saber mais, sabe? Dessa insegurança, dessa indecisão, muitas vezes. A gente tem o fim disso. Só que o fim, para esse fim de fato acontecer, é importante eu olhar no espelho e já me reconhecer. Desde agora, quem eu sou, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer, as opções que eu tenho, por exemplo, de relacionamento, de trabalho, de oportunidades da vida, são de fato coisas que estão relacionadas à minha essência, ao fogo, sabe? Ao meu espírito, à minha missão de vida. É de fato isso? Porque tem muita gente que vai, por exemplo, tomar uma decisão, vai escolher um caminho aqui, mas depois vai ter que voltar. Porque tomou uma escolha que foi importante, vai te ensinar coisas nesse decorrer do caminho, mas às vezes se você tivesse parado ali e pensado um pouco mais, você já teria se direcionado para essa porta que está aberta na sua vida. Que exige você abrir o seu próprio espaço. Aqui a gente está falando de um resumo dessa leitura, a gente está falando de pessoas que querem um palco. Que querem que alguém vá lá e monte um palco para ela ir lá e fazer o que ela tem que fazer, sabe?
Só que aqui fala que se você quer um palco, você tem que criar o seu próprio palco, para que isso não se torne uma prisão em algum momento, tá? Se alguém vem e te dá um palco, ele pode também, a qualquer momento, tirar esse palco de você. Entende? A gente não está falando sobre palcos, tá? Associa isso a essa área da sua vida. Se alguém vem e te dá aquilo que você quer, essa pessoa também ela pode em algum momento tirar isso de você. E quando você cria isso por você mesmo, a sua maneira, com boas escolhas, dominando as suas emoções, dominando essa questão de instabilidade, essa questão de não saber aonde ir, de não saber o que seguir. Quando você começa a dominar isso, você cria o seu lugar no mundo. E é o seu lugar no mundo que traz essa realização. Não esqueça que o nosso lugar no mundo a gente cria na rotina, no dia a dia, na disciplina. É fácil? Não. Se fosse fácil, né? Todo mundo teria. Se fosse fácil, todo mundo teria. Só que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Viu? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Se olhe com mais amor, se olhe com mais cuidado, você já tem os recursos dentro de você para visualizar algo novo. Começa a croquear. Começa a Comece a cocriar um pouco mais, sabe? Comece a sonhar um pouco mais, tenha planos mais ambiciosos para sua vida. Aquela coisa que você começou lá no passado e terminou por algum motivo, talvez seja a hora de trazer isso, porque é isso que vai transformar a sua história, sabe? No pouco, no dia a dia, com os recursos que a gente já tem. Combinados, pessoal? Espero que tenha feito algum sentido aí para vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Se você ficou até aqui comigo, se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Assim a gente consegue levar essa mensagem para mais pessoas. Desejo sucesso para vocês e até uma próxima leitura. Um beijo. Tchau, tchau.